Jesus, abra o meu entendimento e que eu possa nesta noite te conhecer ainda mais, e eu possa te amar cada dia mais através do conhecimento da tua palavra. Unja, meu Deus, o teu servo nesta noite e fale conosco. Nós te pedimos e nós nos colocamos inteiramente ao dispor do teu Espírito para a glória do teu nome. Ministra, Senhor, a tua voz poderosamente aos nossos corações. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, o pastor está com a palavra. Glória. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, graça e paz. Amém. Aos adolescentes que aqui estão, crianças, louvando o nome do Senhor. Quero manifestar meu agradecimento ao pastor Prado, presidente deste ministério da CNB, também a sua esposa, a missionária Renata, a todos os que auxiliam nosso irmão pastor e também a toda a igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Trago a vocês nossas saudações da nossa igreja de Jerusalém, dos nossos irmãos, pastor Prado, como dos obreiros de toda a igreja. Que assim os irmãos recebam de todo o coração, aleluia, que assistimos nas mesmas fé e a batalhas de Efésios capítulo 6. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu vou assim hoje, pastor Prado, irmãos e irmãs, Não estamos lá no ambiente da igreja, mas gostoso a gente se aproximar, Às vezes a gente costuma muito falar assim, igreja, A gente está lá no ambiente da igreja, no ambiente do prédio, que a igreja somos nós, a igreja somos nós. Estamos no prédio, lá estamos dentro do prédio, a gente costuma, eu costumo sempre falar igreja, mas hoje vamos tratar assim, irmãos, irmãs, amém? Louvado, realmente, nós somos a igreja do Senhor, uma família, irmãos e irmãs na presença do Senhor. Antes de iniciar, eu quero fazer um destaque, irmãos, do tema. Até que nada mais importe. Que profundidade Deus se entregou ao pastor neste tema, irmãos. Isso é profundo, irmãos. Até que nada mais importe. Em 2 Coríntios 5,15. Profundo tema. Amados, nós estamos vivendo, pastor Prado, irmãos, irmãs, nós estamos vivendo nesses dias, os dias do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos quando vai ser, mas vai acontecer de uma tal forma que de repente haverá uma surpresa no mundo, em que muitos vão dizer, mas seria agora? Mas como que isso vai acontecer? Porque quem foi, foi. Arrebatamento, irmãos, a palavra que significa arrancar com força, ser tirado da terra, vai acontecer como está assim normal, todos trabalhando, todos indo para o trabalho, trabalhando, indo, voltando, todos os movimentos
estão ocorrendo de forma normal, e de repente, pum, vai desaparecer a igreja, a noiva de Cristo, da face da terra. Irmãos, vocês imaginaram, vocês já tiveram uma ideia o que vai acontecer? O que vai acontecer no mundo quando isto vir a acontecer? O desespero, o pânico, que vai ser, eu costumo dizer, pastor Prado, que quando falta alguém na nossa família, há um falecimento, como ocorreu tristemente, na família do pastor Prado, quando há um falecimento de alguém, irmãos, para que haja um ajuste na família, um ajuste de todas as coisas, leva tempo. Uma pessoa que falta, até ajustar as coisas, sincronizar as coisas, documentação, correria, coisas que ficaram para trás, problemas que ficaram para serem solucionados, leva tempo, leva meses. Nós estamos cuidando, irmãos, eu quero dizer aos irmãos uma palavra: vamos ficar na direção do Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus tomar conta de todo momento, aleluia. Nós vamos dar para a mensagem daqui a pouco, mas vamos nessa introdução. Nós temos lá a nossa irmã joia da nossa igreja aqui, o Isaac. Ele faleceu já faz um ano, em dezembro fez um ano. E faz um ano, irmãos, que nós estamos correndo e cuidando da irmã joia e todos os problemas que ficaram para trás. A igreja investiu na casa, em que ficou propriamente ainda na construção. Se não fosse a igreja, ela perderia tudo, se não fosse estarmos ao lado dela, graças a Deus. Bendito é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ela estava junto de nós, estava na casa do Senhor, mas se não socorrêssemos a irmã joia, ou se ela estivesse em outro lugar, Deus sabe de todas as coisas, e nos colocou em nosso meio, ou poderá ser qualquer em que o pastor Prado, logicamente, vai socorrer com todas as suas forças, a igreja vai cobrir com todas as suas forças, no momento que for necessário, tenho certeza. E se não fôssemos, irmãos, abraçar com todas as forças mesmo a irmã, uma pessoa, a irmã, e ela e seu menino, o Misael, irmãos, eu não sabia o que fazer. Foram documentos após documentos, caixa, foi o pastor Prado que está na caixa, deve estar sabendo de algo, acompanhou algo, acredito. Foi muitas correrias, advogada, caixa, prefeitura, fiscal, foi um tanto de coisas, uma documentação que não conseguimos cuidar só. Evangelista Edson, o irmão Jaques, outros mais, envolvendo as esposas, todos. Foi, resumindo, a igreja toda cuidando dela, toda a igreja cuidando dela, para sincronizar a situação. Vamos lá, por que eu estou falando isso? E quando a igreja for desaparecer, a igreja sumir, não, vai virar um caos o mundo. Isso vai virar um caos aqui. Sumiu todas as pessoas, crianças da maternidade, crianças pequenas, por tudo embora. Imagina o desespero. Não há meio de socorrer, não há meio. Só de início, irmão, só de início do arrebatamento da igreja, só de início, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Vai ser tantas mortes que, imagine quantas pessoas num carro, aviões, meio de transporte, nas empresas trabalhando, enfim, o que vai acontecer,
que vai acontecer. Quantas mortes vai acontecer? Mortes que vão acontecer com pessoas que ficarão aí, que perderão toda a sua esperança, perderão já no momento suas vidas, não terão mais nenhuma oportunidade. Igreja, desenvolveram a IA. A IA, irmãos, é o Deus que será implantado neste século. É o Deus que vai se levantar neste século, em que os homens desses dias, eles vão se voltar para este Deus que é IA. Que a IA é uma loucura, é coisa assustadora, e está se aperfeiçoando cada vez mais, e até um medo no coração dos homens, porque chega um momento que não se pode mais controlar humanamente a IA. Ela toma as próprias diretrizes, e ela mesma se programa, e se comanda, e se manda, e ninguém mais manda nela. Pense bem, e ninguém mais manda nela. A própria tecnologia vai avançar de tal forma, e como disse Daniel no capítulo 12, em que ele terminando ali, ele diz que a ciência se multiplicaria, muitos correriam de uma parte para a outra, e a ciência veio se multiplicar, e então veria os tempos do fim. E é isto que vai acontecer. É uma tecnologia tão assustadora, tão diabólica, que eles podem fazer uma montagem da minha pessoa, e você ter que olhar assim e ficar bem mesmo para poder perceber que é uma montagem da IA. E me jogarem em qualquer lugar, e vocês visualizarem pelo celular. Só que ela vai se aperfeiçoando de tal forma, eu vi montagens que eu fiquei pensando que fosse realmente verdade, e não era. E vai estar tudo nesse aparelho aí. Esse aparelho aí, esse é o aparelho que vai, esse celular que está em nossas mãos, que ele se atualiza mês a mês, ele se atualiza constantemente. Olha o que era o celular alguns anos atrás, olha o que é o celular hoje, e continua se atualizando. Aí é a mesma coisa. Isso vai se programando, vai se atualizando de tal forma que, e vai chegar um momento que a IA está tão atualizada, tão que você verá uma cena, você não consegue discernir mais. Você não consegue discernir do real para a IA. Não consegue mais discernir. Esse aparelho que está em nossas mãos é justamente o veículo pelo qual o anticristo vai se comunicar com a humanidade. Quem que não tem um celular hoje? São muito poucas pessoas que não têm um celular. Alguém que não sabe lidar com isso. Nem eu sei lidar muito bem com isso aí. A gente sabe baixar alguma coisa, conversar, telefonar, fazer todos os tipos de tecnologia com esse aparelho. A gente não sabe, eu não sei. Ainda bem que eu não sei, a gente não sabe fazer tudo. E nem nós sabemos fazer tudo, talvez, com ele. Mas tem pessoas que sabem manejar muito bem esse aparelho. Mas a IA, até mandei um vídeo ao pastor Prado, não sei se ele teve a oportunidade, do pastor Carlos, quando ele fala que esse é o Deus deste século, que ele vai se manifestar, e os povos haverão de aderir, porque ele vai responder, ele vai falar tudo. Conseguiu desenvolver um olho para uma pessoa em Israel já, pela IA, em que ele colocaram um olho nessa pessoa que precisava, está enxergando. Eles conseguem descobrir curas que a ciência não conseguiu até agora. A IA vai conseguir resolver isso. Não só isso, vai dar a resposta de tudo que for preciso, e ainda mais, os homens estão buscando uma coisa, que isto, irmãos, isto é uma coisa que está no coração humano,
que talvez vocês já ouviram falar, que é a imortalidade, que é que os grandes buscam a imortalidade. Eles vão buscar pela IA o que pode prolongar a vida humana, o que pode ser feito, porque há uma ganância, há uma ansiedade no coração humano, dos grandes homens, porque os levam ao orgulho, levam ao dinheiro, levam a uma vida unicamente ligada aqui embaixo, diabólica, sagaz, em que nossas mentes, irmãos, não conseguem imaginar a profundidade da malignidade que há no coração de tantas pessoas, de praticarem tanto mal, que você, ao vê-lo, você não consegue entender, imaginar que uma pessoa daquela possa fazer aquilo. Quando você vem a saber, conhecer daquela pessoa, você fica assustado. Mas coisas que a gente, por sermos cristãos, por sermos de Jesus, não conhecendo tanto que nós conhecemos, não imaginamos o que essas pessoas podem fazer por detrás, né, do oculto, do que estão fazendo, do que estão manejando lá. Irmãos, eu sempre digo, nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é nesse mundo. Nós não estamos ligados a governo, a este ou aquele. Por isso, irmãos, nós sabemos de tudo o que acontece ao nosso redor, mas nós estamos ligados em cima. A nossa pátria, o nosso Senhor, o nosso governo vem do alto, aleluia. Foi muito bem o que Jesus falou a Pilatos, que Jesus disse a Pilatos que o reino dele não era desta terra, que se fosse daqui, ele poderia pedir as legiões de anjos para interferir naquele momento. Mas a igreja do Senhor Jesus, nós não estamos ligados aqui, nós estamos no alto, estamos no Senhor. Ele sim, o nosso reino é de lá, o nosso lar é de lá, a nossa casa está lá, como diz, irmãos, em João capítulo 14. Lá está a nossa casa, de onde nós esperamos, irmãos, o noivo, que em breve há de vir e tomar a sua igreja e arrebatar para os céus, e aqui não estaremos mais. Agora então, começamos a pegar a ponta daquilo que até que nada mais importa. Até que nada mais importa. E é profundo isso. Por quê? Porque é o homem, ele se despojar de tudo, é a mulher se despojar de tudo, e isso não é fácil. Isso não é fácil, irmãos, irmãs. É quando algo vem e toca em algum lugar da tua vida, toca em alguma coisa que é sua. É algo quando alguém mexe com aquilo que parece que estava tudo quieto, tudo estava indo bem, mas agora alguma coisa mudou. Ou são bens materiais, ou é família, ou é filhos. Quando nós então manifestamos uma diferença emocional, em que já perdemos parte do espiritual e passamos o quê? A não vivermos até que nada mais importe. Nós temos que viver com o que tendo, não tendo, possuindo, não possuindo nada.
Temos que entender que Deus é o provedor de todas as coisas, a cada minuto de nossa vida, a cada momento de nossas vidas, de tudo que nós vivemos, nós comemos, nós ganhamos, nós possuímos, é o que Deus tem dado, irmãos amados, do momento presente em nossas vidas, e o que vem daqui para frente, está tudo nas mãos dEle, está tudo na direção dEle, está tudo na vontade dEle, nós estamos nas mãos de Deus. Te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Alamanasurianda, lamastéria, alamanastéria, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo dias, pastor Prado sempre está pregando, sempre está frisando isso, tenho certeza. Estamos vivendo dias, irmãos, em que falsos profetas estão se avolumando, falsos profetas, falsos doutores estão se proliferando por toda parte. E nós estamos diante, irmão, de momentos bem sérios, em que só com uma visão espiritual, uma visão, irmãos, que Deus nos dá, é que nós conseguimos enxergar, conseguimos ver, porque a palavra de Deus é simples, irmãos, é pregada de forma tão clara, e é só nós atentarmos para a palavra do Senhor. E aqui, irmãos e irmãs que são instruídos na palavra de Deus, tenho certeza disso, que o pastor Prado tem levado uma sã doutrina, a igreja da CMB tem pregado uma sã doutrina, irmãos, aleluia, uma palavra viva, tem levado-nos ao estudo da palavra, ao conhecimento, não tem como fugir disso. É só nós atentarmos para ela e vermos tudo o que acontece à nossa volta, se está dentro dela, está enquadrada com ela, está na palavra, então isso é a palavra de Deus. Mas o que fugir dela, o que sair dela, o que não coincidir com as sagradas escrituras, nós devemos tomar cuidado para que lado vai indo. E nós temos que ter visão nesses últimos dias, nesses tempos. Irmãos, agradeça a Deus por você estar no lugar em que Deus te chamou, te colocou, te escolheu para você viver na presença dele, aleluia. Agradeça a Deus porque quantos que se desviaram, quantos que tiveram chamado mas não alcançaram e foram para lados errôneos, quantas pessoas hoje estão no centro de candomblé, quantas pessoas estão servindo o inimigo, estão longe de Deus, estão se perdendo. Agradeça a Deus quem você é, agradeça ao Senhor a cada momento da sua vida, a cada segundo da sua vida, que o Senhor escolheu você a dedo, aleluia. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, você foi separado para o Senhor, você foi escolhido para ser dele, chamado por Jesus, marcado por Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, para você chegar à presença dele, aleluia, convertido, salvo e lavado e remido pelo sangue do Senhor. Até que nada mais importe. O que precisa em nossas vidas, na minha vida, na vida de todos nós, sermos, irmãos, quebrados. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo, não precisa abrir, irmãos, em Filipenses 3, 7 e 8, ele diz o seguinte, ele diz assim: o capítulo 3, 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, pastor Prado, a gente tem que parabenizar pelo acampamento. Nós tivemos acampamentos, irmãos, lá na década de 80, nas décadas de 80, com muito menos pessoas assim.
muito menos pessoas. E nós tínhamos acampamentos abençoados, né, pastor? Acho que o senhor pegou depois, acampamentos lá atrás, né? Tínhamos acampamentos abençoados, né, cheios do poder. E éramos poucos irmãos, as irmãs lá cozinhavam, cuidavam da cozinha, vinham para a oração da madrugada, passavam da vigília, e nós orávamos até certo ponto, depois íamos descansar, depois voltávamos no outro dia, e era a palavra, estudo, entravam para a tarde de descanso, entravam para a noite de busca do Senhor, e assim iam os acampamentos, nós fazíamos acampamentos, vários acampamentos, todos os anos tinham acampamentos. Aí com o tempo veio vocês passando, depois acabou, glória a Deus, o pastor Prado começou a manifestar, louvado o nome do Senhor. Esses momentos já é o 9º acampamento, passou tão rápido, 9 acampamentos já foram, irmão, 9 anos, e isto, pastor, nos despertou, nós temos que voltar, nós temos que nos unir para este momento, nós temos que estar juntos, irmãos, estar juntos para esses momentos de comunhão. Aqui tem poder, aqui tem glória, o Espírito de Deus está nesse lugar, e nós queremos sentir isso em nossas vidas. O apóstolo São Paulo, ele manifesta esta palavra que ele perde tudo para ganhar a Cristo, ele se despoja de tudo, considera tudo nada, para conhecer a Jesus, para conhecer a Cristo, para viver o que é de Deus, o que é de Deus. Hoje tantas correrias, trabalho, corre, é cuidar de família, é valor para pagar contas, é problema do lar, coisas que temos que socorrer, situações que temos que... Não, você não é proibido de nada disso, ninguém é proibido disto, mas nossos corações devem estar ligados ao Senhor 24 horas de todo o tempo de nossa vida, estarmos em oração em todo o tempo, estarmos na presença de Deus em todo o tempo, é em todo o tempo. Orar um pouquinho lá no carro, orar um pouquinho lá no trabalho, orar um pouquinho lá no banheiro, orar um pouquinho lá andando na rua. Oh Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa nossos irmãos, Senhor, abençoa a tua casa, abençoa todo o nosso irmão, abençoa o irmão que está doente, Senhor, toca nele, sara ele. Não precisa ser uma oração de tanto tempo, você pode orar falando com o Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar, em todo lugar em que você estiver, você pode estar falando com o Senhor, cantando um hino, buscando o Senhor, falando com Ele, em todo o tempo em comunhão com o Senhor. Há os momentos em que o inimigo nos surpreende, a gente tem que estar vigilante, de que momento que foi este, qual foi o momento em que fomos surpreendidos, e vigiarmos, tomarmos cuidado, porque tenta roubar a nossa fé, roubar a nossa paciência, um fruto do Espírito, tenta nos roubar a paz, um fruto do Espírito, e tirar de nós este momento e a gente acabar perdendo o momento de comunhão com o Senhor. Irmãos, não é o Espírito que sai de nós, é nós que saímos do Espírito por nossas ações, é nós que deixamos o Espírito, dependendo de nossas ações, de nossas posições, nós saímos do Espírito, e depois nós sentimos o toque do Senhor, em que nós tomamos alguma diretriz errada, e nos arrependemos do momento, glória a Deus, e o Senhor Jesus perdoa, e nós devemos voltar à comunhão, e vigiarmos em todo o tempo. Existem os momentos de oscilação, eles não podem ultrapassar os limites. Às vezes, por muitos deixar os limites serem ultrapassados, não conseguiram mais permanecer, e não estão mais na direção do Senhor, e perderam a oportunidade. Mas irmãos, nós devemos estar em comunhão com o Senhor constantemente, vivemos na presença de Deus. Quero que os irmãos, por favor, abram Ezequiel capítulo 47. Será que nós temos condições de sermos um super-homem, uma super-mulher? Será que temos condições de sermos um super-crente na presença do Senhor, um super-cristão? Não. Deus não está procurando super-homens na sua presença, nem super-mulheres, porque não somos, e não há, e não haverá. Não haverá super-homens, super-mulheres, mas haverá, irmãos, homens e mulheres
que estarão se entregando ao Senhor em todo o tempo de suas vidas, estarão se rendendo ao Senhor na sua presença, estarão, irmãos amados, dando, se despojando de si, para tudo conquistar de Cristo, aleluia. Isto sim, o Senhor não está procurando, irmãos, super-homens, fazemos o que, além do que Paulo fez, além do que Pedro fez, dizer além do que profetas fizeram, ainda mais, nem pensar isso, irmãos, aleluia. Para cada um de nós, Deus determinou uma obra, para cada um de nós determinou, irmãos, um tempo, e determinou limites dentro daquilo que Ele nos deu para ser feito. Irmãos, o pastor Prado tem um ministério que Deus determinou a vida dele, eu tenho um ministério que Deus me determinou, a cada um de vocês, Deus tem um ministério que Deus determinou na vida dos irmãos, aos músicos, a todos nós temos um ministério diante de Deus, todos nós temos obras diante de Deus, todos nós temos chamados diante de Deus, aleluia. Não queira fazer o que está fora daquilo que o Senhor me chamou, não dá certo. Não queira fazer isso. Procure na oração buscar o Senhor e dizer: Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para mim? Qual é a visão que o Senhor me colocou a cumprir? É ela que eu quero cumprir, é ela que eu quero fazer, Senhor. Irmãos, irmãs, eu quero coincidir esta palavra com o pastor Prado. Sabe, todos os momentos que nós somos escolhidos para pregar, e também na igreja, quando temos o dia para pregar, até o momento em que nós fomos convidados, fica até tudo calmo, pacífico, mas quando vai se aproximando o momento, chega no dia, os nossos corações começam a ficar um pouco mais acelerados, uma preocupação com a responsabilidade, e quando está bem próximo a nossa cabeça, nossas mentes vira assim um acelerador que não para de pensar, e nós ficamos pensando tanto, imaginando tanto, e ficamos preocupados. Parece que a gente está tentando achar um meio de começar, um jeito de onde partir, e a gente fica preocupado com tudo isto, e que quando chegamos ao púlpito, perdemos a direção, e a direção é do Espírito de Deus, a direção é só do Senhor. Parece que as nossas forças fugiram, acabou nossas forças, e tudo agora é de Deus, tudo agora é do Senhor. Estamos conectados nos céus, estamos conectados em cima, aleluia, e já não temos mais direção própria, tudo vem do Senhor, a direção é do Espírito de Deus, graças a Deus, aleluia, porque nós, pastor Prado, não temos condições, irmãos amados, aleluia, como somos fracos, não temos possibilidade diante de uma tão rica palavra dessa daqui, não temos condições diante de um Deus tão grande e tão glorioso como Ele é, não temos condições, irmãos amados, aleluia, de nós conseguirmos transmitir uma tão bendita e sagrada palavra como é esta, sem a direção do Espírito de Deus, sem a unção do Senhor. Não temos condições, irmãos, unicamente pela bondade do Senhor e sua misericórdia, que nos concede o momento, irmãos, que nós podemos conseguir abrir a boca e ser como só um alto-falante, como se fosse uma caixa assim. Agora que é o Senhor que vai falar, é só Ele que vai falar, a igreja, louvado o nome do Senhor. Irmãos, Ezequiel, ele tem uma visão, no capítulo 47, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele começa no capítulo 47, versículo 1, podem seguir, e diz assim, depois, todos acharam, né, irmãos? Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita e da casa, da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam
pelos artelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000 e me fez, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e uma a de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, ou seja, as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Ezequiel teve uma visão. Deus está lhe mostrando. Deus lhe mostra uma restauração. Deus lhe mostra, irmãos amados, uma restauração. Aí em Ezequiel você vê o vale dos ossos secos. Você vê em que o Senhor manda que profetize. E o Senhor diz: eu poderia fazer com que esses ossos viessem a sobreviver, viessem a se tornar vidas aí, desses ossos. O profeta diz: tu sabes, Senhor. Então Deus diz: profetiza. E aqueles ossos começou um barulho todo. E nessa visão ele vê um exército. Deus dá esta visão a Ezequiel. Agora Deus está dando essa visão de restauração. Israel havia cometido os seus atos errados, os seus pecados, haviam sempre errados, nos momentos que não deveriam errar, mas haviam sempre errados diante de Deus, e muitas vezes haviam consertos, haviam erros, haviam consertos, haviam erros, haviam quedas, haviam levantes, e isto por todos os séculos que vemos aqui na palavra. E Deus está mostrando a visão a Ezequiel de uma restauração. Ele mostra a Ezequiel, e diante do templo, ele mostra esta visão. Ezequiel está olhando a borda do rio, que dá para o Oriente. Por que para o Oriente? Está em pé, quando ele vê alguém, irmãos, um homem, que tem nas mãos cordel para medir. Ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que aproximadamente são 500 metros. E havendo medido 1000 côvados, as águas davam pelos artelhos, aqui, pouco para cima do pé, mostrando na visão, mede mais 1000 côvados, que aproximadamente são 500 metros, adentrando ao rio. Essas águas davam um pouco mais para cima, e chegou-lhe pelos artelhos dos artelhos até um pouco mais acima, aqui das pernas,
e tendo medido mais 1000 côvados, chega até a cintura, chegando próximo ao peito, ao ponto, irmãos, de não poder nadar. Ele mostra esta visão a Ezequiel, está diante destas águas, e quero levá-los a compreender que estas águas, irmãos, no sentido espiritual, para todos nós, é nós entrarmos para o rio do Espírito, é nós adentrarmos para o rio, irmãos, do poder de Deus. Não é necessário ficarmos à borda do rio, vendo, irmãos, ser medido uma vez esses 1000 côvados, 2 vezes esses 1000 côvados, chegar para os artérios até a cintura, cintura até o peito, esperar, irmãos, que o rio se aproxime de nós, mas nós é que temos que entrar para lá. É nós que temos que entrar para as águas. Nós dependemos do Espírito de Deus. E o Espírito Santo só pode agir, só pode fazer quando nós damos liberdade para que Ele possa fazer em nossa vida. O Espírito Santo só pode interagir quando nós abrimos a oportunidade dele fazer em nossa vida. Muitos ficam esperando para que as coisas aconteçam, para que Deus me movimente aonde eu vou, Deus me movimente o que vou fazer. Não, Deus espera que você se movimente para o que você deve fazer. O que você vai fazer? Você deve criar coragem e entrar para o rio do Espírito, aleluia, entrar nas profundezas, conhecer as coisas de Deus, mergulhar lá. Só que para isso, irmãos, vai chegar aqui, até que nada mais importe. Por isso que é difícil chegar aqui, por isso que tem um preço para chegar aqui, por isso que tem que despojar de tudo para chegar aqui, porque não é fácil chegar aqui. Ao você ficar esperando, é melhor ficar esperando, ficar procurando descobrir o que vai acontecer, e nada vai acontecer se nós não tivermos propósito, não tomarmos ação, não pormos em nosso coração um propósito em nossa vida do que vamos fazer. O Espírito Santo não tem como nos dirigir. Nós não tomamos empenho, nós não procuramos em Deus, Senhor, aonde está a visão da minha vida. Nós não tomamos o empenho de avançar, criarmos coragem, perdermos o medo e entrarmos, aleluia, para esse rio do Espírito e sentirmos o poder em nossa vida, e o Senhor comece a trabalhar e a mostrar, irmãos amados, o que nós precisamos fazer. Não adianta encontrar emprego, não adianta ir na empresa e dizer assim: neste dia de hoje você está empregado e começa amanhã, e eu ficar em casa amanhã, e eu não ir até a empresa e não ter início para saber o que vai ser lá dentro, o que vai acontecer, o que vou fazer. Eu tenho que ir, eu já estou empregado, eu tenho que ir, eu tenho que entrar para dentro dessa empresa, da porta para dentro, para ser deslocado para a área de trabalho, de serviço, e lá começar a descobrir o que vou fazer e descobrir em mim o talento que eu tenho, desenvolver lá dentro o meu talento, para que eu possa ser prestativo dentro do trabalho. Nada vai acontecer se não tivermos uma ação, nada vai acontecer se não tivermos um propósito, nada vai acontecer se não interagirmos com os momentos na presença de Deus, mas despojarmos de tudo o que viemos fazer para o acampamento. Estamos fazendo isso, até que nada mais importe, até que, com todo respeito, o esposo não seja mais que Jesus, a esposa não seja mais que Jesus, que os filhos não sejam mais que Jesus, que o trabalho não seja mais que Jesus, que o que possuímos não seja mais que Jesus, que tudo que temos não seja mais que Jesus, que os talentos que possuímos não seja mais que o Senhor, que tudo que fazemos não seja nada mais que o Senhor, porque tudo é para Ele, e por Ele, e com Ele, aleluia. E quando assim fazemos, todas as coisas vão acontecer de uma forma plena, aleluia, de uma forma sobrenatural, porque o Espírito de Deus vai poder trabalhar no meio da igreja, aleluia.
algo tão profundo que nós não conseguimos muitas vezes conhecer e que estamos tateando para tentar descobrir e chegarmos lá, aleluia. Estamos procurando dia a dia, momento a momento, estamos preocupados com a igreja, pastor Prado, e tentar fazer o que vamos descobrir, mas está aqui, irmãos amados, a raiz, o foco, aleluia, está aqui, até que nada mais me importa, aleluia, se despojar de tudo e darmos todo o valor, e toda a ênfase, e toda a glória a Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Que ele diz sobre e me levou pelas águas do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Todos nós sabemos que virá o tempo, e já está acontecendo no Mar Morto, está havendo vida, já está brotando vida no Mar Morto, porque não havia nada. Hoje já tem os bolões, hoje já tem vegetação, há peixes que estão ali nesses locais em que águas doces se abriram em grandes poços, ali próximo ao Mar Morto. E isso tudo está mostrando que a volta de Jesus está próxima, que aponta para o Oriente, em que a Bíblia diz que quando Jesus vier, irmãos, Ele vai vir. Quando Jesus vier, Ele vai vir para colocar o fim naquela guerra do Armagedon, pôr o fim em tudo aquilo. Jesus vai descer dos céus com sua igreja, Ele vai tomar o reino deste mundo, colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e já diz que há uma trinca no Monte das Oliveiras hoje há uma trinca no Monte das Oliveiras, em que Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, Ele vai se separar em dois, e vai correr um rio pelo meio do Monte das Oliveiras, em que vai chegar até o Mar Morto, e já está havendo vida, e vai dar completa vida ao Mar Morto, completa vida ao Mar Morto. E isso está próximo para acontecer, isso está em breve para acontecer. É só da igreja ser arrebatada, é só da igreja passar os momentos com o Senhor, Ele vai voltar para este mundo, aleluia, para pôr um fim em tudo aqui, desses governos corruptos, e tomará todo o governo deste mundo por 1000 anos, como disse Daniel na sua visão. Quando ele viu a grande pedra que foi cortada sem mão e atingiu o pé da estátua, é lá que está hoje, no pé da estátua. Hoje o mundo está lá naquele pé, estamos só aguardando a grande pedra que vai vir atingir este pé, esmiuçar tudo e tomar o poder de tudo. Estamos vivendo os momentos, aleluia, de arrebatamento. Estamos vivendo o momento da volta do Senhor. Estamos vivendo o momento, irmãos amados, aleluia, em que a igreja vai cantar da vitória para subir para o céu. No último dia da festa, em João 7,38, Jesus, irmãos, está ali naquele último dia da festa, e Jesus diz: quem tem sede? Quem tem sede? Jesus se coloca em pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, que rios da água viva fluirão daqueles que beberem desta água. Você já bebeu desta água? Você já provou esta água? Esta água está em você, esta água vive em você, esta água está em teu ser, já brotou uma fonte de teu ser, aleluia, que jorra para a vida eterna. O Espírito de Deus está em sua vida, o Espírito de Deus está em seu coração, está dentro de você. Quando viemos para cá, irmãos, não foi coisas materiais que trouxe a presença de Deus, foi você que chegou aqui, porque a presença de Deus está em você, o Espírito de Deus está em você. Foi quando você chegou aqui e nós somamos toda a presença, o poder de Deus está aqui, grandemente nesse lugar. A presença de um, a presença de outro, a presença daqui, a presença dali, e todos nós juntos formamos aqui, irmãos amados, um grande poder, o poder de Deus que está nesse lugar. Pela presença do povo de Deus que está aqui. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos, irmãos, o momento
em que eles recebem o poder do alto. Estão reunidos naquele cenáculo quase 120 irmãos. Estão reunidos buscando, irmãos, o poder de Deus. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Fiquem em Jerusalém. Obedeceram a ordem. Jesus ascendeu aos céus. E então se reuniam todos os dias em oração, buscavam o Senhor. Ali havia irmãos, havia irmãs que estavam todos reunidos naquele cenáculo buscando a presença do Senhor. Mas num dado momento, ouviu-se um som de um vento veemente, que começou a encher toda aquela casa, e viram línguas repartidas, viram línguas repartidas de fogo, que descia sobre cada um, e cada um falava em línguas diferentes, falava em línguas estranhas, aleluia, falavam em línguas. E naqueles dias, irmão, por ser uma festa do Pentecoste em Jerusalém, vieram povos de todas as áreas, de todos os lugares, vieram povos e se reuniram lá em Jerusalém, e não conseguiram entender o que está acontecendo. E aqueles irmãos falavam em línguas, daquelas pessoas que estavam lá, haviam diferentes línguas lá em Jerusalém, porque nas festas em Jerusalém, eles viajavam de longe, e viajavam de vários lugares, para chegarem até em Jerusalém, justamente para aquelas festas que aconteciam, festa das trombetas, festa dos pães, festa das primícias, festa das trombetas, festa do Pentecoste, que é o que estava acontecendo. A festa do Pentecoste, estavam reunidos ali. Agora, reunidos ali, eles estão ouvindo, que estão falando nas línguas deles, estão falando em povos que estão ali, estão ouvindo da grandeza de Deus, falando nas nossas línguas. Como que pode isto? Como que pode isto? E não entendiam. E era o poder de Deus que veio sobre eles e os encheu de tal forma, irmãos amados, aleluia, que ao decorrer daqueles dias, com as conversões que houve, com o explodir do poder de Deus, irmãos, aqueles dias começou as perseguições que diz que deixaram suas casas e iam por caminhos andando e pregando em casa, que passavam de casa em casa, eles pregavam a palavra do Senhor e iam andando de caminhos em caminhos e louvando a Deus e pregando. Como que pode isso, irmãos amados, aleluia? Nós estamos preparados hoje para abandonar nossos lares, abandonar nossas casas. Eu sempre digo, a igreja, ela tem que sempre estar junta, de mãos dadas, porque se acontecer alguma coisa, nós temos que estar de mão dadas para aguentar as lutas, irmão, porque eu só consigo vencer se eu estiver de mão dada com o pastor Prado. Ele só consegue vencer se você estiver de mão dada com o pastor com vocês, cada um de mão dada um com o outro. Você acha que eu vou deixar meu irmão estar sofrendo e vou deixar ele sozinho numa jornada? Jamais. Se ele entrar por uma dificuldade, eu vou com ele, mas eu preciso de uma força, e essa força é cada um ao estar ao nosso lado. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar de mão dada. Se eu ver meu irmão sofrendo, você acha que eu vou deixar ele sozinho? Eu vou fugir nesse momento? Irmão, quando nós temos a coragem do Senhor em nosso coração, quando nós estamos todos juntos e unidos num só poder, e isso acontece, isso é real, isso vai acontecer, irmãos amados, quando nós estamos unidos no Senhor, aleluia. Mas se estivermos só, se estivermos desigrejados, você acha que estaremos preparados para aguentar, suportar perseguições? Esses irmãos estavam unidos, inteirados do poder, cheios da graça, cheios do poder do Espírito Santo. E quando começou perseguições, eles saíram juntos, estavam de mão dadas e caminhavam juntos. O que aconteceu para o irmão, acontece para mim, acontece para esse, acontece para aquele, mas nós não nos separamos e somos do Senhor até o fim. Você acha que se nos colocarmos numa prisão, eu vou negar? Se eu estou vendo meu irmão sendo preso, eu vou embora? Não, eu vou seguir com meu irmão para onde ele for, e vamos ficar juntos até o fim, em nome do Senhor Jesus. Literalmente, encha-se e continue se enchendo, e nunca pare de se encher. Literalmente é você se encher, continue se enchendo, é isso que a palavra diz, e nunca pare de se encher. Se nós não formos cheios do Espírito, se nós não formos cheios do poder de Deus, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos, irmãos, aguentar as adversidades, nós não conseguimos
suportar os momentos que são presentes e estão por vir. Nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. Nós temos que estar preparados, e para estarmos preparados nós temos que estar cheios do Espírito. E encher-se irmãos, literalmente é algo que nós precisamos viver na vida dia a dia, vivendo cheios, continuar se enchendo e buscando cada vez mais para estarmos cheios e não esperando que as águas venham nos buscar, que as águas nos cubram, que as águas venham nos fazer nadar. Não, é nós que temos que avançar para o rio do Espírito, entrarmos para dentro das águas, sentimos que é o ponto, se não pudermos mais caminhar, então temos que nadar. Louvado é o nome do Senhor, e sermos cheios do poder de Deus. O conceito bíblico de ser cheio não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. Não é você ter mais dele, mas é ele ter mais de você. E como isso acontece? De uma ação de nossas vidas. É ele nos tomar, mas para isso nós precisamos ir. Se não formos, como que nós conseguiremos ser cheios? Se não tomarmos propósito, não tomarmos posição de entrarmos, irmãos, para sermos cheios, de entrarmos para as águas do Senhor, bebermos das águas do Senhor e estarmos revestidos do seu poder. Louvado é o nome do Senhor. Atos 2,4, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A evidência inicial do batismo do Espírito Santo, irmãos, foi eles estarem posicionados, foi eles estarem ali esperando. Eles não poderiam aguardar fora daquilo que Jesus mandou, do que Jesus ordenou, do que Jesus lhes colocou para que fizessem. Eles não poderiam ficar em casa, eles obedeceram. Ficai em Jerusalém, que do alto lhes virá o revestimento de poder. Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos darei o Espírito, para vos guiar em tudo, lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Eles não teriam ousadia, eles não teriam condições, eles não teriam coragem, se não estivessem revestidos do poder de Deus. E o que vemos hoje é uma escassez de revestimento, uma escassez, irmãos, de vermos igrejas cheias do poder. Vimos isto há muito tempo atrás, mas o Senhor Jesus está cobrando da sua igreja, nesses últimos tempos, e sempre cobrou, pastores com ênfase na palavra, pastores que estão com compromisso com o Senhor, com compromisso com a Bíblia. Eles pregam, irmãos, uma vida cheia, eles pregam uma igreja cheia, eles pregam de Jesus, eles pregam a verdade, eles pregam o céu e pregam o arrebatamento da igreja, aleluia. Mas não ficam, irmãos, como se diz, levando o dia a dia, empurrando o dia a dia, com prazeres aqui embaixo, no oba-oba, de que vai dar certo, de que você vai viver rico, de que você vai ter riquezas, que você vai passar por isso, por aquilo, que você vai vencer, que você vai ser empresário, que você vai ser isso. Não importa isso para nós. O que importa é que você sirva a Deus, e o mais aqui embaixo Ele vai cuidar. Se você vai ser empresário, isso é uma questão dele com você. Se você vai ter isso ou aquilo, é uma questão dele com você. Não se preocupe, a nossa vida está na mão do Senhor, aleluia. É tão certo que você se estuda, continue estudando. Se você se aprimoria, continue cada vez mais se aprimorando dentro dos recursos que você tem. Lógico que você deve expor sua vontade, o seu ânimo,
Logicamente que você não pode recuar de nada que você tem que fazer nesta vida, mas irmãos, a nossa vida deve ser em primeiro lugar o Senhor, em primeiro lugar viver até que nada mais importe, aleluia. A escola, a profissão, a empresa, o dinheiro não vai ser nada maior que Jesus, aleluia. Ao momento de chegar a hora de culto, é adorarmos a Deus, é dia de ir para a casa do Senhor, é dia de cultuarmos ao Senhor, dia de chegarmos na igreja, aleluia, e ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou fazer tudo para estar lá, eu vou fazer tudo para servir, eu vou fazer tudo para cantar, eu vou fazer tudo para adorar. Porque se nós fizermos uma rápida memorização e visão espiritual e lançarmos nosso olhar para o mundo, existem tantas perseguições, existem tantos irmãos nossos agora que estão presos, existem tantos irmãos nossos agora que estão no campo missionário, têm que ter um pão para comer, uma janta agora, ou aonde estiverem, em lugar mais longínquo ou almoço. Não tem, eles estão fazendo tudo pela obra de Deus, estão servindo, estão amando, estão dando de suas vidas. Eu começo a imaginar, pastor Prado, que quando chegar o momento de Jesus selecionar, ele dar a distribuição dos galardões, e a gente vai ver que a gente não fez nada de tudo que nós possuímos, e de que a palavra diz de que quanto mais tenho, mais eu vou lhe exigir. Quanto mais você tem, mais eu vou lhe cobrar. Quanto mais você tem, mais eu vou lhe cobrar. Temos instrumentos, temos microfones, temos tudo, temos lugar para congregar, temos boas igrejas, temos bons pastores, temos palavra na mão, Bíblia à vontade para podermos comprar aonde for, nas livrarias, temos bons estudos, temos tempo, temos tudo. Ai, a cobrança para cima de nós é maior do que se possa imaginar. Jesus vai mostrar lá diante de nós, irmãos, aquele homem, seu servo, aquela irmã, sua serva, em que eles passaram por momentos de sofrimento, morte, perseguidos, presos, torturados, que pregaram muito mais do que nós, fizeram muito mais do que nós. E o que queremos que apresentar? Nós não podemos perder tempo. O nosso tempo está passando rápido. Os nossos anos vão se indo, nossa idade vai indo embora. Nós não podemos perder tempo, porque o tempo está curto, o tempo é pouco. O que temos para ganhar, o que temos para fazer, temos que fazer rápido e agora. Nós temos que acelerar, nós temos que colocar nosso pé na estrada, aleluia, e caminharmos com o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós temos que nos entregar, irmãos amados, e deixarmos que o Senhor nos use agora nas suas mãos, porque Ele vai cobrar muito de nós que temos tanto para levar, para poder pronunciar, para poder falar, e nós estamos muitas vezes fazendo isto, e nós temos que fazer. Mas como é que eu vou me qualificar para isto? Se entrega, aleluia, faça alguma coisa. Nós temos folheto, nós temos como pregar, nós temos microfone, nós temos braço, nós temos ruas, nós temos cidade, nós temos boas coisas para aproveitarmos agora, antes que interrompam, antes que nos barrem, antes que eles venham contra nós, aleluia. Nós temos condições de ganhar muito ainda que não ganhe tanto, mas o importante é que pregue, importante que anuncie, importante que você faça, importante que você fale, importante que você cumpra. Louvado é o nome do Senhor, para que aquele dia o Senhor te reconheça como a obra que você fez e seja galardoado diante do tribunal. Salvo, você já está. Agradeça a Deus. Como queremos pagar por isso? Você já se entregou a Jesus, você entregou o seu coração a Cristo. A palavra diz que nova criatura todos nós somos. Salvo, você já é. E o que eu darei ao Senhor de todos os benefícios que Ele tem me dado, me feito? O que darei eu ao Senhor? Darei ao Senhor os despojos da minha vida, em servi-lo, em dar a Ele todo o meu agradecimento e adoração. Irmãos, eu me lembro, lá no princípio da minha conversão, lá nos anos
Eu me converti em 77, dos anos aí, dos anos 80, começo de 80, nós vínhamos, eu e o irmão com violão, nós subimos aqui nós sentimos vontade de pregar para alguém, subimos aqui na Pauliceia, aqueles lugares bem assim, que era, aqueles momentos, aqueles lugares que era bem assim, falavam que era perigoso, né, na Pauliceia, lá para cima é da Paulista mesmo, e nós vimos aqui pela 31 de março, subimos lá para cima, e a gente ia nas casas, batia a palma na casa, você aceitaria uma oração, nós falássemos de Jesus para você, alguns recebia, a gente entrava, o irmão tocava um violão, a gente falava alguma palavra, orava para alguém, e a gente ia embora, ia para outra casa fazer, alguns não queriam, alguns não aceitavam, a gente tinha que respeitar, mas alguns aceitavam, a gente entrava nas casas, nós fazíamos isso daí, sentíamos desejo. A distribuição de folhetos era direto nos domingos. Normalmente nossas casas chegavam folhetos, era folheto da Assembleia, normalmente da Assembleia, porque a Assembleia era a igreja mais forte que havia naquelas épocas aqui em Piracicaba. Então, normalmente chegava os folhetos chegavam das casas, normalmente aos domingos, sábados, chegavam folhetos, e era normal encontrarmos folheto em casa constantemente. E nós recolhemos folheto, lemos folheto, guardarmos folheto, e isso acontecia constantemente. E nós sentimos a vontade de pedir folheto, e pedimos folheto para os lugares que entregavam, e havia lugares que entregavam gratuitamente, os folhetos chegavam, e nós saímos para entregar folhetos, e nós saímos para evangelizar. Nós temos tudo para fazer, irmãos, nós temos tudo, aleluia, de empenho para poder nos lançar na presença do Senhor. Mas o que está faltando? Nós estamos na beira do rio, e nós estamos olhando as águas e não conseguimos entrar. Nós estamos vendo as águas que elas vêm e chacoalham, e nós não temos coragem, porque eu não sei como subir, eu estou com medo de subir, eu estou com medo de Deus, eu estou com medo que Deus vai pedir para mim, eu estou com medo que Deus mexa em minha família, eu estou com medo que Deus mexa com meus filhos, eu estou com medo que Deus mexa com minha esposa, com meu esposo, eu estou com medo que Deus mexa no que eu tenho, eu estou com medo, e nós temos medo de Deus, porque parece que Deus vai exigir algo de nós, tanto que nós vamos ter que despojarmos de tudo e vivermos uma vida totalmente isolada. Irmãos, estamos enganados, aleluia, que quando nós entrarmos por estas águas, louvado o nome do Senhor, quando nós provarmos as profundidades de Deus, quando nós chegarmos, despojarmos de tudo, aleluia, e realmente dizermos: Senhor, eis aqui na tua presença, algo vai ser diferente, algo vai nos impactar, algo vai ser tão poderoso. Imagine um homem de poder dentro de uma igreja, imagine uma mulher cheia do poder dentro de uma igreja, imagine 2 homens, imagine 2 mulheres, imagine 3 homens, imagine 3 mulheres, imagine uma igreja cheia do poder, aleluia. Vai ser uma explosão de poder dentro dessa igreja, em que pessoas sairão de toda parte para saber o que está acontecendo nesse lugar, e quando chegarem lá, serão curados, convertidos na presença do Senhor, coração derramado na presença de Deus, o sobrenatural, os milagres do Senhor, grandes coisas Deus fazendo, porque homens e mulheres se entregaram na presença de Deus. Homens e mulheres se entregaram na presença de Deus. Irmãos, que o Senhor nos conceda força, pastor Prado, que nós continuemos todos os dias de nossas vidas, irmãos, na presença do Senhor. Eu vou terminar, irmãos, contando um testemunho que foge um pouco desse real daqui, mas vou contar o testemunho que eu estava me lembrando aqui da minha vida, aqui na cadeira, que eu contei na igreja lá, irmãos, e me veio há uns dias atrás essa lembrança. Irmãos, me veio esses dias atrás, passado já uns tempos, do ano passado, me veio essa lembrança. Eu deveria ter por volta de uns 4 anos de idade. Veja bem, eu tinha por volta de uns 4 anos de idade para 5 anos, eu me recordo aproximadamente nessa idade. Porque nós éramos em 5 irmãos, o caçula não havia nascido ainda. E no quarto havia camas para 4 irmãos, e eu dormia no sofá. Meu pai e minha mãe, meus 4 irmãos, eu dormia no sofá. Eu era o 5º, e meu irmão caçula não havia nascido, nós somos em 6. E eu me recordo, irmãos, recordei claramente, eu não sei como que voltou isso, e eu me lembrei perfeitamente, e eu creio que Deus me deu esta lembrança, me trouxe a recordação disto.
eu vi o inferno. E eu, irmãos, dormia no sofá. Como já disse, o quarto cabia um quarto grande, cabiam 4 camas, bem espaço. E eu dormia no sofá. Eu devia ter por volta de uns 4 anos para 5 anos. E eu sonhava, não foi uma vez, foi várias vezes que eu sonhei. E eu acordava num pânico, gritando: mãe, mãe. Eu gritava por minha mãe. Eu gritava: mãe, mãe, mãe. Eu precisava gritar no sofá. Minha mãe levantava, assustada, correndo do quarto. E minha mãe vinha ao meu socorro. Eu estava em pânico. No sonho eu estava em pânico. Eu acordava e falava: que foi? Muita gente. Muita gente. O que muita gente? O que você está vendo? Que muita gente. Muita gente. Eu não sabia explicar para minha mãe o que era. Eu num pânico, eu tremia. Eu me lembro disso, irmãos. Olha só. Me veio toda essa recordação. E eu sonhava, pastor Prado. Eu sonhava num lugar, como se fosse um lugar, um poço, um lugar fundo. E havia muita gente gritando. Havia um pavor lá dentro, irmãos, que era coisa assustadora. E é como se houvesse grandes taxas de algo muito fervente. E pessoas eram jogadas dentro desse lugar, eram levantadas desse lugar, eram levantadas e atormentadas por algo. Eu não via, mas via que havia seres que atormentavam todas as pessoas. E era um pânico horrível, uma coisa assustadora, em que eu via aquilo claramente no sonho e acordava gritando, de que o inferno é real. E eu não sabia, até que me veio a memória dos meus 4 ou 5 anos de idade, e me voltou esta visão, de que eu vi o inferno. Não sei porquê, mas eu vi o inferno nessa idade. Se Deus me permitiu que nesse momento eu visse, eu não sei, mas eu vi. E era muita gente, um lugar grande, onde havia lugares onde pessoas estavam sofrendo muito, e o horror lá dentro, o sofrimento, é algo indescritível. Eu posso imaginar, estou vendo agora, assim no meu pensamento, claramente o que eu vi no meu tempo. E tanto tempo já passou, e isso voltou na minha mente. E não foi uma vez que eu sonhei. Eu acordei por algumas noites, e não foi seguido, mas salteadas. Eu acordei por algumas noites sonhando o mesmo sonho, e eu gritava pela minha mãe, gritando pela minha mãe. E minha mãe levantava correndo e chegava lá. Eu estava em pânico. E eu falava: eu não sei o que é, muita gente. Mas que muita gente? O que você está vendo? Não sei, mãe. Não sei, é muita gente. Como criança eu falava isso, minha mãe. Eu não sabia interpretar. Mas um lugar onde havia muitas pessoas. É como se eu visse, irmãos, é assim claro, pessoas levantadas desse lugar de sofrimento, como se fosse lugar que estavam mergulhadas, eram levantadas assim, num sofrimento sem igual, em gritos. E era como se fossem lanças que atravessavam essas pessoas, atravessavam elas em horror, gritos apavorantes. E era muita gente gritando. E então me veio tudo isso de volta. Eu imaginei, eu vi o inferno. Eu vi o que é o inferno. E 6, como que chegou a isso a mim nos 4 anos de idade? Se Deus permitiu que eu visse, Ele permitiu, talvez eu vi, para que hoje talvez eu viesse me lembrar e contar esse testemunho a muitos que podem me ouvir. Irmãos, o inferno é real, e há tantas almas que vão para lá nesses dias de diabólicas festas do carnaval. Pessoas estão sendo lançadas para lá, pessoas estão em pactos com o inimigo, pessoas estão morrendo, vão ser arrastadas para lá. Irmãos, ao chegarem lá é que vão perceber que perderam as suas vidas, que ouviram o Evangelho e vão se lembrar: nossa, eu conheci o Alberto, eu conheci o pastor Prado, eu conheci o Pedro, eu conheci o João, eu conheci esse, aquele. Por que eu não ouvi? Vai ser tarde demais. De lá não tem retorno, de lá não tem volta, de lá ninguém sai mais, E nós temos toda esta oportunidade em nossas vidas, irmãos, é manter nossas vidas com o Senhor e viver para Ele todos os dias das nossas vidas.
Que Deus nos abençoe, pastor Prado. Muito obrigado. Igreja do Senhor Jesus, coloquemos na presença do Senhor para o momento de oração. E vou voltar, pastor. Coloquemos-nos em pé na presença do Senhor com toda a licença do pastor Prado.